Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de Linux prático. Lembrando que o sistema operacional que nós estamos utilizando aqui é o Kurumin 7, certo? Mas não há diferenças entre outras versões do Linux. Eu falo não diferença visual, mas sim diferenças de comandos, certo? Então, da mesma facilidade que vocês estão encontrando aqui, como eu estou mostrando para vocês, vocês vão encontrar a mesma facilidade nas outras versões do Linux, certo? É a mesma coisa, navegação, criação de pasta, janela, certo? Tudo igualzinho, o menu também é igual. Inclusive no Windows, nós chamamos o menu iniciar de menu iniciar. Aqui no Linux, nós chamamos o K-menu de K-menu. Então, aqui não é menu iniciar, aqui é o K-menu. Então, eu vou clicar no K-menu, certo? Aqui. E em seguida, eu vou clicar lá na minha pasta Home, que é a minha pasta de arquivos pessoal, certo? Lá no Windows, nós chamamos essa pasta aqui de Windows Explorer, né? Bom, lá no Windows nós chamamos essa pasta, né, Home, de Windows Explorer. Aqui no Linux é pasta Home, que são pasta do usuário, pasta pessoal, ok? Aqui em pasta pessoal, eu vou abrir o desktop, que é a nossa área de trabalho. Professor, eu quero criar uma pastinha para gravar meus arquivos aí dentro. Como é que eu posso estar fazendo isso? Simples e fácil. Menu, editar, criar novo, pasta. E aqui eu vou estar colocando o nome da minha pasta, que seria aula 1. E vou clicar no botão OK. Aula 1 já está criada. Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Aqui dentro eu posso criar uma outra pasta. Clicar com o botão direito, criar pasta. Pasta. E aqui dentro eu vou colocar o nome Linux. E vou clicar no botão OK. Vocês observaram que para criar uma pasta aqui dentro, ou criar uma pasta no Linux, eu posso usar as duas formas. Ou utilizando o menu rápido, ou vindo aqui no menu editar, criar novo, pasta. Vai dar no mesmo. Vou clicar aqui só para que vocês vejam. Pasta. E aqui eu vou colocar o nome aluno. E vou clicar no botão OK. Então, dentro de aula 1, que está localizado no desktop, ou seja, na área de trabalho, eu vou ter duas pastas. A pasta aluno e a pasta Linux, certo? No Windows, para que eu abra essas pastas, eu tenho que dar dois cliques. Um para selecionar e um para executar. Aqui no Linux é diferente. Por quê? Porque as pastas vêm no formato padrão de link, como se fosse na internet, para facilitar a vida do usuário. Então eu vou abrir a pasta Linux. O que eu faço? Posiciono o cursor do mouse sobre a pasta. Ele já vai virar o meu cursor do mouse vai se transformar numa mãozinha, né? Indicando que eu posso acessar, como se fosse um ícone. Eu vou clicar e já vai exibir o conteúdo desta pasta. Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo de texto, certo? Como um arquivo TXT lá no Windows, certo? Aqui nós chamamos diretamente do arquivo de texto, que lá também é um arquivo de texto também. Então, eu vou colocar o nome de computador e vou clicar em OK. Então, eu tenho um arquivo de texto aqui com o nome computador. Quero abrir esse arquivo de texto? Vou clicar no arquivo e ele vai abrir uma janela, né? O programa de editor de textos, igual o bloco de notas lá no Windows. Então, aqui eu posso fazer umas pequenas alterações, digitações, um pequeno documento somente com alguns rascunhos. Então, é um arquivo bem leve, bem tranquilo, que dá para todo mundo trabalhar com muita facilidade. Dentro desse arquivo eu vou digitar o seguinte: este
é um arquivo de texto, certo? Vou clicar no mousezinho para salvar. Salvou as alterações, vou fechar. Tá aqui meu arquivo. Posso clicar com o botão direito sobre ele e pedir para que o Linux copie para mim. Copiei. Vou fazer uma cópia desse arquivo dentro da pasta aluno. Vou abrir a pasta aluno, vou clicar com o botão direito e vou clicar em quê? Em colar arquivo. Então, esta é uma cópia daquele arquivo que está lá na pasta Linux. Então, dentro da pasta aluno tem um arquivo de texto com o nome computador, e dentro da pasta Linux também tem um arquivo de texto com o nome computador. Professor, como é que eu faço para copiar ele? Sim, professor, como é que eu faço para copiar esse arquivo? Selecione o arquivo, vá no menu editar, opção copiar. Vou retornar para uma pasta, no caso a pasta aula 1, e aqui vou editar, opção colar. Então, dentro da pasta Linux eu também tenho um arquivo chamado computador. Dentro da pasta aluno eu tenho uma pasta chamada computador. E na pasta aula 1 também tem uma pasta chamada computador. Professor, posso separar isso, toda essa organização aí, por aba? Posso sim. É simples, fácil, como eu mostrei na aula anterior. Como é que eu posso estar fazendo isso, professor? Vou em localização, nova aba. Aqui em nova aba eu posso clicar em aluno. Aula 1, aluno. Vou pedir uma nova aba, sem precisar ir no menu localização. Clico em nova aba e clico no menu aqui, no caso, na minha árvore, né, de arquivos, o nome Linux. Então aqui eu vou ter aula 1, que é o meu arquivo raiz, minha pasta raiz. Vou clicar na pasta aluno e na pasta Linux. Vejam como elas estão separadas aí. Então, separei elas de forma simples e de forma fácil. Professor, quero abrir essas pastas em uma nova janela. Como é que eu faço? Aí, vocês não vão utilizar mais o seu Explorer ou a pasta Home. Para isso, é importante que eu venha aqui e feche. Ele pergunta, quer sair e fechar todas as abas? Eu vou somente sair. Cadê minha pasta? Minha pasta está aqui. Lembre-se que aqui é a nossa área de trabalho. No Windows não tem a nossa área de trabalho lá, então aqui no Linux a mesma coisa, eu vou ter o desktop. Vamos lá. Aqui nós temos, como eu falei, o desktop, né? Então aqui no desktop é praticamente a mesma coisa do lado do Windows, certo? Então aqui no Linux eu vou encontrar a minha pasta aula. Lembra que eu criei lá no nosso, não o Windows Explorer que eu ia falar, mas na nossa pasta Home. Então eu vou clicar e ele já vai me exibir a minha pastazinha lá, né? Então, professor, eu quero abrir a pasta aluno. Simples, clico com o botão direito sobre ela e abrir a nova janela. Abriu uma nova janela, tá vendo? Professor, eu quero abrir a pasta Linux. Clico com o botão direito, abrir uma nova janela. Tá vendo como é simples? Quero organizar essas janelas, professor. Como é que eu faço? Simples e fácil. Clicar na minha janelazinha aqui. Vou posicionar o mouse, né? O cursor do mouse, para que ele altere o tamanho. E vou estar organizando a minha janela. Não é isso? Então posso estar dimensionando ela para ficar no tamanho exato que eu quero. E posso estar colocando aí a minha organização de forma personalizada.
Tá vendo como ficou legal? Tá vendo como é fácil trabalhar com Linux? Professor, como é que eu faço para copiar uma pasta, para selecionar uma pasta ou mais de um arquivo? Simples e fácil, gente. Vocês vão clicar, vão segurar no Ctrl em seu teclado, a tecla CTRL, e vão clicar na pasta ou no arquivo que você quer selecionar. Selecionei 2 arquivos, não foi? Então eu vou copiar esses 2 arquivos aqui. Vou clicar com o botão direito sobre eles e vou clicar no botão copiar. E vou colocar esses 2 arquivos aqui dentro da pasta Linux. Perdão, aqui em cima. Vou clicar com o botão direito e vou botar colar os 2 arquivos. Ao colar, vocês observem que eu tenho um arquivo com o nome computador. Então, eu posso sobrescrever, auto-ignorar, que não vai resolver muita coisa, ou subscrever tudo, ou seja, ele vai substituir o arquivo. E o Linux, ele me dá mais uma opção, que seria renomear esse arquivo que está aqui. Então eu vou colocar computador 2, certo? E vou pedir para renomear. Então, a melhor opção, a melhor alternativa seria colocar um nome novo. Então eu vou ter dentro da pasta Linux, eu vou ter uma pasta aluno, vou ter um arquivo com o nome computador e um arquivo com o nome computador 2. Eu espero que vocês estejam entendendo que são processos simples, são processos fáceis de estar manuseando esses arquivos. Então, como sugestão, eu vou deixar alguns exercícios para vocês estar executando no seu computador, como no slide a seguir. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas de Linux, ok? Dúvidas, sugestões, podem estar deixando aí em nosso canal. Vou fechar no botão X. Professor, eu quero excluir minha pasta. Clico com o botão direito e vou pedir para apagar, ou o botão Delete. Ele vai me perguntar, você realmente deseja excluir esse item? Eu vou dizer apagar. E ele vai excluir de forma definitiva para mim. Vou clicar aqui na lixeira e não vai ter nada, porque eu pedi que ele excluísse para mim de forma definitiva. Se eu não quiser que ele seja excluído de forma definitiva, eu vou arrastar diretamente ele para a lixeira. Ele vai ficar lá armazenado na lixeira de forma temporária. Então, amigos, até a próxima aula. Espero que vocês estejam entendendo, compreendendo essas nossas aulas básicas de Linux de forma muito prática e muito objetiva. Até a próxima aula.